Olá, saudações a todos. Eu sou o apóstolo Robson de Jesus e hoje o tema também é muito sério, é muito grave, tá? Eu venho falar hoje sobre o motivo, a razão pela qual existe tantos casos de pedofilia, de abusos sexuais na Igreja Católica, sobretudo contra aqueles que são mais vulneráveis, que são mais, digamos assim, frágeis, que são as crianças, que são aqueles adolescentes na fase inicial, tá? Por que existe tantos casos assim de abusos sexuais na Igreja Católica? Nós vamos entender hoje, tá? E antes de irmos ao tema, se inscreva nesse canal, tá? Curta esse vídeo toda vez que eu publicar um novo vídeo pregando a palavra de Deus. Se você ama a palavra de Deus, curta, se inscreva nesse canal, ok? Assim você vai ajudar outras pessoas a verem esses vídeos também e terem os seus olhos abertos, tá? Abertos contra tudo aquilo que foi criado para desviar o ser humano da vontade de Deus, da palavra de Deus, da salvação eterna, ok? E eu quero que você preste muita atenção porque esse tema é muito grave. Só para você ter ideia, dentro de um intervalo de 10 anos, 15 anos aproximadamente, a Igreja Católica tradicional, ela pagou aproximadamente mais de 2 bilhões de dólares só em indenizações pelo mundo. Indenizações contra aquelas pessoas, contra aquelas crianças, adolescentes que foram abusados sexualmente por padres. Esse número, esse valor gigantesco, 2 bilhões de dólares, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Isso representa a proporção de crianças e adolescentes que foram abusados, abusadas, tá? É muito grande a proporção. São muitas e muitas crianças, milhares e milhares ao redor do mundo que foram abusadas sexualmente por padres, tá? E eu vou explicar para vocês o porquê. Antes de eu explicar para vocês por que existe tanta pedofilia na Igreja Católica, é necessário você entender como surgiu isso. Como surgiu essa determinação, essa regra na Igreja Católica de que todos os padres não podem se casar. Para ser padre na Igreja Católica é necessário que eles assumam o voto de celibato. O que é um voto de celibato? Celibato é aquela pessoa que ela decide não se casar, tá? Então, eles assumem esse voto chamado voto celibatário, voto de não se casar, dizendo eles que é pela igreja, que é para ter mais tempo, mais disposição em dedicar o tempo, os esforços dele exclusivamente para a igreja, tá? E eu vou mostrar para vocês o grande erro disso, tá? Aonde a igreja se baseou, já começa por isso, da onde eles tiraram, já começa, o erro deles já começa disso, e eu vou explicar para vocês por quê, ok? Se você tem a sua Bíblia aí, abra ela no livro, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tá? Apóstolo Paulo escreveu uma carta ao povo de Corinto. Lá na primeira carta, no capítulo 7, do versículo também de número 7, vamos entender da onde surgiu essa regra da Igreja Católica, tá? O apóstolo Paulo, para quem não sabe, ele não se casou durante a vida dele, por uma decisão pessoal dele, particular, tá? Por uma decisão exclusivamente pessoal e particular dele. Ele decidiu que não iria se casar. E daí ele escreve ao povo de Coríntios algumas dicas, algumas sugestões, tá? E olha só o que ele escreve, no versículo 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, solteiro, ele disse, tá? Quero que todos os homens sejam tais como eu sou, solteiro. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Versículo 8.
E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Solteiro, tá? Ele traz essa recomendação para aquele povo. Mas olha só o versículo 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado, tá? O que é viver abrasado? Viver na flor do desejo sexual, tá? Em pleno desejo sexual. Aquela pessoa que ela é solteira e, digamos assim, ela não consegue se dominar sexualmente. Ela quer se envolver com um, com outro. Ela faz uma série de coisas sexualmente que a palavra de Deus não aprova, tá? Então, viver abrasado é viver com pensamento o dia, digamos assim, o dia todo pensando naquilo, no sexo, tá? Então ele diz o seguinte, que caso as pessoas não consigam se dominar sexualmente, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado, tá? Parece que a Igreja Católica, eles só consideram o versículo 7 e o 8. Só que é necessário entender todo o contexto da palavra, tá? O apóstolo Paulo, ele era solteiro e ele sugere que aqueles que também são solteiros ou aqueles que são viúvos, que permaneçam solteiros e viúvos. Mas ele diz o seguinte, tá? Parece que a Igreja Católica esqueceu disso. Se o homem ou se a mulher não consegue se conter sexualmente, é melhor ela se casar do que viver abrasado, tá? Por que é melhor se casar? Porque o pecado de prostituição na Bíblia são todas as relações sexuais fora do casamento, tá? Masturbação, o sexo entre casal de namorados, adultério, a mulher ou o homem que vende o corpo pelo sexo e assim por diante, tá? Toda relação fora do casamento, homem e mulher, para Deus é prostituição. E o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, que é melhor casar-se do que viver abrasado por causa da prostituição, tá? Para evitar ser tentada e acabar caindo no pecado da prostituição, ok? E o erro grande da Igreja Católica está já nesse versículo, tá? Só que, preste atenção, gente, não podemos, uma igreja, uma instituição religiosa, não pode privar os seus líderes, no caso da Igreja Católica, ela não pode privar os padres de se casarem, porque elas estão indo contra a natureza que o homem foi criado. O homem não foi criado para viver sozinho. É necessário, é uma necessidade que todos tenham o seu companheiro, as mulheres tenham o seu companheiro, os homens tenham sua companheira, tá? Para auxiliarem, para ajudarem, para conversarem, trocarem ideias, se ajudarem mutuamente, ok? E terem o seu momento íntimo, momento no qual é também uma necessidade básica do ser humano, que é aquele momento do sexo, tá? O ser humano, todos nós, é de conhecimento de todos que o ser humano precisa, é necessário. E quando você priva uma pessoa disso, consequências ruins podem surgir disso, tá? E a consequência mais comum da privação dos padres de se casarem, de terem a sua mulher, a consequência é a pedofilia, tá? Então, é por esse motivo, é por essa razão que existe tantos abusos sexuais, tanta pedofilia na Igreja Católica, tá? Eles isolam um versículo ou outro da Bíblia e criam uma regra baseada nesse versículo, tá? Uma regra errada, uma regra grosseira, e que acarreta todos esses prejuízos, todos esses danos
que são causados em milhares e milhares de vidas, talvez até milhões de crianças, de adolescentes que foram abusados, tá? Os casos que nós sabemos é apenas aqueles que são denunciados, e todos nós sabemos que existem muitos mais casos ainda, tá? São poucas as pessoas que denunciam, porque é uma igreja, porque é um padre, porque é uma instituição religiosa. Tem muitos e muitos casos ainda aí que não vieram à tona, não vieram a público, porque as pessoas decidiram simplesmente preservar a imagem da igreja, preservar o padre para não gerar um escândalo, tá? Então, é por esse motivo, é por essa razão que existe tanta pedofilia, tantos casos de abuso, tá bom? O padre, na sua necessidade sexual, é lógico que é uma safadeza, eu não estou eximindo ele do erro, tá? Não é porque ele é solteiro que justifica ele abusar de uma criança, ok? Entenda muito bem isso. É lógico que ele tem toda a parcela de culpa nisso, tá? Porque não é justificável, ainda que ele não passasse a vida toda sem uma mulher ao lado dele, não era para ele abusar de crianças, ok? Isso é algo extremamente errado. O apóstolo Paulo não abusou de nenhuma criança, tá? Mas eu estou dizendo para vocês o motivo, a razão pela qual existem tantos e tantos casos de pedofilia na Igreja Católica, tá bom? É por essa razão. Os padres, muitos deles, têm aquele momento sozinho com as crianças. E a criança, todo mundo sabe que é inocente, né? Elas são, digamos assim, né, bobinhas, e até alguns adolescentes. E eles acabam se aproveitando disso, tá? Para tocar nas partes íntimas e, de uma certa forma, satisfazer o desejo sexual deles dessa maneira, dessa forma, ok? Porque seria muito difícil para ele abusar uma mulher adulta já. A mulher consegue se defender, a mulher já tem toda a consciência do mundo. Mas a criança não tem isso. A criança é inocente, é até mesmo um adolescente. Os pais daquele adolescente, daquela criança, confiam no padre, confiam na igreja. Então é muito mais fácil para eles abusarem de crianças do que de uma pessoa já adulta. É por essa razão, pela fragilidade, pela vulnerabilidade das crianças, tá? Então, é por essa razão que existem tantos e tantos casos de abusos, de pedofilia na Igreja Católica. Porque quando você priva um homem ou uma mulher de ter a sua necessidade saciada, satisfeita, consequências negativas, ruins, surgem com isso, tá? E a consequência mais comum que nós vemos na Igreja Católica são esses abusos, são esses casos de pedofilia, ok? E quando a igreja, tá? Quando a igreja ela determina que seus padres não tenham relações amorosas, eles estão indo contra a palavra de Deus. E eu vou explicar para vocês agora por quê, tá? O que eu estou falando aqui não está baseado no que eu acho, no que eu penso, está baseado na palavra de Deus, ok? Nas escrituras sagradas, tá? Então, presta atenção e vamos ver lá no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Daqui saíram todas as instruções, muitos mandamentos, tá? E olha só o que diz aqui no capítulo de número 2 de Gênesis, no versículo de número 18. Presta atenção. Disse mais o Senhor Deus. Foi o próprio Deus que disse isso, ok? Não foi o apóstolo Paulo, que era um homem falho, pecador. Não, o apóstolo Paulo não era um Deus. Ele expressou uma opinião particular e pessoal dele, dizendo que era bom que os homens vivessem solteiros, tá? Mas ele disse também que aquele que não consegue viver solteiro é melhor se casar do que viver abrasado, tá? Mas olha só o que Deus
o personagem principal, supremo, sábio, que tem toda a sabedoria, que tem todo o poder. Olha só o que ele disse. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem viva sozinho, que o homem viva só. Não é bom. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea, tá bom? Então Deus observou o comportamento de Adão, o primeiro ser humano, o primeiro homem que ele criou, e ele via Adão sozinho, sem ninguém ao lado dele para ajudá-lo, para auxiliá-lo, para trocar uma ideia com ele, conversar a respeito de qualquer assunto. Adão caminhava sozinho, olhava para as estrelas, ia para a colheita, comer frutos, e não tinha ninguém ao lado dele. E Deus ele viu aquele momento de solidão de Adão, e ele chegou à conclusão de que não era bom que o ser humano, que o homem vivesse sozinho. Tá? O próprio Deus teve essa conclusão. Olha só o grande erro da Igreja Católica, determinar que seus padres vivam sozinhos. Eles estão indo contra o próprio Deus, contra a palavra de Deus, contra as Escrituras. Não se pode fazer isso com nenhum ser humano. Tá? E Deus ele disse, não é bom que o ser humano viva sozinho, far-lhe-ei uma auxiliadora. Deus criou Eva, então, para completar, para fazer parte da vida de Adão e ser a companheira dele, ser aquela mulher que iria ajudá-lo, que iria fazer um carinho em Adão, Adão fazer um carinho nela, que seria a mulher, a esposa amada de Adão, e Adão seria o esposo amado de Eva. Tá? Os dois se completariam, um completaria o outro. Então, o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, que criou o céu, terra, mar, ele que determinou, não é bom que o homem viva sozinho. E olha só o versículo agora, de número 24, presta atenção. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher. Olha só o mandamento de Deus. Por isso, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne, tornando-se os dois uma só carne, tá? Quando um homem se casa com uma mulher, e eles têm o seu momento íntimo, seu momento de prazer, aquele momento do sexo, tá? Os dois se tornam uma só carne, estão ali juntos, numa só carne. Gente, isso é a Bíblia, isso são as Escrituras Sagradas. É o próprio Deus que determinou. Não é bom que o homem viva só. Então agora você entende por quê? Por que existe tantos e tantos casos de pedofilia, de abusos sexuais na Igreja Católica? É exatamente por isso, tá bom? É um grande erro, tá? E é uma maldade. E o pior é que já fazem centenas e centenas de anos, já fazem séculos e séculos que a Igreja Católica tradicional determinou isso. Eu espero que algum líder, algum dia, venham ver esse vídeo e venham mudar, né? Talvez a regra da Igreja. O povo da Igreja Católica espera isso, tá? Mas é um grande erro. Gente, eu espero ter respondido para vocês, ok? Agradeço a atenção de todas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Compartilhe, esteja atento aos nossos próximos vídeos, tá? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.